galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar a resenha do Enquanto Isso Journal, da Fernanda Witwicki. Primeiro de tudo, a Fernanda é uma digital influencer do Instagram. E eu conheci ela num dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi a minha gravidez. E calhou de, enquanto eu estava passando por isso, ela também estava passando por um processo de gravidez. A nossa gravidez era basicamente uma diferença de uma semana. Então muitas coisas das quais ela passou, eu também passei ao mesmo tempo. E esse livro, ela traz todo o processo dela de espera, desde quando ela decidiu tentar engravidar, até o tão esperado sim. Foram mais de 30 testes de gravidez que a Fernanda fez que deu negativo. E isso moldou ela tanto como pessoa quanto espiritualmente. E esse livro é extremamente espiritual. Ela traz muito esse conceito de esperar no tempo de Deus e como às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Tem uma frase do livro aqui que eu marquei, na verdade eu marquei praticamente o livro inteiro, mas teve uma que eu me identifiquei muito, que ela fala: mas os dias foram passando, semanas, meses, e eu fui perdendo a perspectiva de quem eu era e do que Deus tinha pra mim. E eu me identifiquei muito nessa frase porque, como eu disse, minha gravidez foi um processo muito difícil. E eu me vi assim durante muitos momentos. Então, esse livro, além de ser lindo, com essa capa dura, emborrachado, ele lembra extremamente um diário, com partes marcadas, tem partes interativas, onde você pode escrever. Então, além de todo esse bônus, ele também é um livro que te ensina a esperar, te ensina a entender algumas coisas e olhar de uma outra perspectiva. Tem um capítulo do livro que ela nomeia como a chave, que eu achei sensacional a analogia, que ela remete à nossa vida como um carro. A gente pode pegar a chave, dirigir, com Jesus do lado pedindo conselhos, ou então a gente pode pegar aquela chave, entregar pra ele e deixar ele levar o carro, porque ele sim sabe o que fazer e a gente só vai aproveitar o passeio. Então ela ensina muito sobre a espera ativa, sobre como entender o tempo de Deus, traz muitas passagens bíblicas, muitos trechos que te ajudam a entender esse conceito de espera. E aproveitando que eu tô falando desse livro que remete muito à maternidade, eu resolvi trazer um assunto que vocês estão me pedindo há um tempo, que é sobre a maternidade na quarentena. Bom, pra falar da maternidade, eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre como foi a minha gravidez. Eu não estava tentando engravidar quando eu fiquei grávida. Eu tinha recebido a promessa de Deus de que eu teria um filho ainda naquele ano, que eu descobriria uma gravidez, na verdade, ainda naquele ano. Porém, eu não queria. Tanto que quando pregaram pra mim que eu teria um filho, eu virei e falei: não, obrigada, pode dar pra outra pessoa. Porque eu já tinha passado um grande ato da minha vida sem nada acontecendo e eu tava finalmente voltando a caminhar. Eu tinha arrumado um emprego novo, eu tava voltando a estudar, voltando pra faculdade, então minha vida tava começando a andar novamente. E quando eu recebi a notícia de que eu estava grávida, pra mim foi um choque. Porque eu tive que largar a faculdade devido a complicações, eu fui mandada embora logo no começo da gravidez, e tudo foi se acumulando e me deixou muito mal psicologicamente, muito abalada. Com 3 meses de gravidez, eu sofri uma ameaça de aborto. Eu tava em casa, fui tomar um banho, porque eu ia pra igreja com meu marido, e eu comecei a sangrar. E aí vem um sentimento que a Fernanda fala muito no livro dela, que é o sentimento de falta. Até então eu não tava aceitando a gravidez, eu não queria, aquilo pra mim não era necessário. Mas quando eu senti que eu poderia perder, a falta que aquilo me fez, foi como se eu estivesse esperando aquela gravidez sempre. E aquilo mexeu muito comigo, foi um dia muito difícil, uma noite muito difícil, porque eu fiquei das 6 horas da noite até as 11 horas da manhã do dia seguinte sem saber se eu ainda estava grávida ou não. Porque o médico que faz o ultrassom não estava no hospital, então ele só estaria no outro dia. Eu passei a noite sozinha, porque meu marido não poderia ficar comigo, eu fiquei sozinha, no outro dia minha cunhada foi me acompanhar. E aí eu descobri que meu bebê estava bem, deu aquele alívio, mas mesmo assim, quando foi 4 horas da tarde do mesmo dia, eu voltei a ter um sangramento. E tudo que eu consegui pensar durante todo esse período foi: por favor, Deus, por favor, não. Então foi bem difícil e acho que naquele momento foi quando eu realmente comecei a entender que eu estava grávida e aceitar que eu estava grávida. Porém, ainda foi um processo muito difícil devido a tudo que tinha acontecido. Por eu ter sido mandada embora, meu marido ter acabado de voltar a trabalhar,
Eu ficava pensando muito em como eu ia sustentar essa criança, o que ela ia vestir. E eu me tranquei, eu me isolei. Quando eu tava mais ou menos com 5 meses de gravidez foi quando eu realmente comecei a voltar a sair, a ver que Deus ia dar um jeito em tudo, que as coisas iam ficar bem. Foi basicamente quando eu descobri que eu estava grávida de um menino. Eu já tava mais feliz, já voltei a sair. Porém, quando virou o ano, em janeiro, acho que no primeiro fim de semana de janeiro, eu tava com 28 semanas, eu tive uma ameaça de parto prematuro. Eu tinha ido viajar pra casa do meu tio. Na volta eu voltei tendo contrações, parei no hospital, começou uma nova leva de remédio, de exame pra tentar segurar essa criança. Foi muito mais coisa acontecendo, então eu passei praticamente minha gravidez inteira de repouso, correndo diversos riscos. E quando tava faltando um mês pra minha gravidez, começou a pandemia. E aí eu surtei, né? Porque quem não surta? Tava pra ganhar neném, passando por muitas coisas, e o mundo, todo mundo ia morrer, ai meu Deus, é um vírus, eu fiquei desesperada. E aí começou a vir pensamentos na minha cabeça de por que tá acontecendo isso comigo, por que Deus tá deixando isso acontecer, e eu fui me afundando cada vez mais nisso. Com 2 semanas pro meu bebê nascer, eu comecei a ter as contrações, porém eu ia pro hospital e eu não estava em trabalho de parto ativo. Quem é mãe sabe que pra você ganhar um neném, você precisa ter contrações ritmadas. Então elas começam de 10 em 10 minutos, depois vai pra 20, depois vai pra 5 em 5, 3 em 3, até que quando elas chegam em 3 em 3, você começa a entrar em trabalho de parto pro neném nascer. As minhas contrações, elas começaram a vir de 20 em 20, de 5 em 5, quando chegavam a 3 em 3, elas voltavam pra 20 em 20. Então elas não pegavam um ritmo. Eu comecei a sentir as dores, mas eu nunca ia pra frente. E isso começou a me prejudicar muito fisicamente. Eu sentia muita dor, muita dor. E eu comecei a perder sangue líquido. Eu ia pro hospital, não poderiam fazer nada, porque ainda não estava no tempo do bebê nascer. Porém, eu tinha que ir todo dia, porque meu bebê corria o risco de entrar em sofrimento fetal. E aí foi quando eu virei pro meu marido e tomei a decisão de que se até 39 semanas o bebê não nascesse, eu faria cesárea. Com 39 semanas e um dia, no dia 16 de abril, eu fiz a minha cesárea. E aí foi que todo o meu problema começou. Meu marido pegou 5 dias em casa, 2 a gente ficou no hospital, então os outros 3 ele ficou comigo. Foi um sábado, um domingo e na segunda. Na terça eu estaria sozinha. Então eu estava recém-parida, com uma cesárea. Pra quem já fez cesárea sabe que você mal consegue andar, dói demais. E com um bebê pequenininho. E eu pensei, como que eu vou fazer alguma coisa? Assim, as pessoas que poderiam me ajudar não poderiam, porque uma parte trabalhava e a outra parte era do grupo de risco. Então eu me vi sozinha devido à pandemia, completamente sozinha. E eu fiquei completamente isolada de todo mundo por um mês. Eu digo que foi o mês mais difícil da minha vida. Acho que foi o mais longo do que toda a gravidez. Porque parecia que nada acontecia. Eu me limitei a um espaço quadrado onde eu tinha a minha cama, onde ficava eu e o bebê, uma tábua de passar roupa onde eu coloquei as coisas pra poder trocar ele, fralda, lenço umedecido e na frente a televisão. Eu passava literalmente o dia em cima da cama, olhando ele e assistindo televisão, porque eu não tinha forças pra fazer outra coisa. A única coisa que eu não fiz foi dar banho no bebê, porque eu tive que tomar 3 hacks. E as hacks sempre deixam uma sequela. Pra mim, eu não tinha força. Às vezes eu tava segurando alguma coisa, a força sumia. Então eu tinha muito medo de pegar o bebê, perder a força, derrubar, acontecer alguma coisa. Então eu esperava, ou minha mãe vinha na hora do almoço, tomava um banho, se limpava e dava um banho nele, ou eu esperava o Isaac chegar pra poder tomar um banho, se desinfectar e dar um banho nele. Mas basicamente o resto eu fiz tudo sozinha. Eu fui ter contato com outras pessoas, ele já tinha um mês. Foi quando a família do meu marido foi conhecer o meu bebê. E mesmo assim, pouco depois, eu fiquei doente com uma suspeita de Covid. E aí veio toda aquela mais uma onda de choque, porque eu fiquei pensando, porque eu saí, porque eu deixei ver ele, agora eu tô pondo ele em risco. Eu tive que ficar em isolamento, eu só via ele pra amamentar, pedido do pediatra. Cheguei a fazer o teste, não era Covid, era H1N1. Então eu consegui fazer o tratamento, ficou tudo bem. Só que esse susto fez com que eu me isolasse ainda mais. Então eu digo que a minha quarentena começou desde o início da gravidez. Porque com tudo que aconteceu eu entrei numa depressão um pouco forte. E eu me tranquei dentro de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, eu achava que tudo tava ruim. E o que me manteve sã, o que me manteve firme foi entregar nas mãos de Deus. Quando eu parei de pensar que eu não queria perder meu filho,
e comecei a pensar de que meu filho era de Deus e que Deus deveria tomar a atitude que ele achava certa, foi quando eu comecei a me tranquilizar. No começo eu não dormia, eu acordava de madrugada, se eu cochilava, eu acordava pra ver se ele tava respirando. Então foi bem maçante pra mim ficar com isso o tempo todo, essa preocupação, todo mundo falando do vírus, que era perigoso, que podia acontecer alguma coisa, isso foi me bitolando. Então eu precisei parar, sentar e falar, Senhor, minha vida e a vida do meu filho é sua, faz o que você achar melhor. Eu digo que muita coisa me foi roubada, porque quando uma mãe acaba de parir, ela quer aquele contato, quer aquelas pessoas próximas, a gente precisa disso. Porque no começo é bem difícil associar que aquele bebezinho que tá ali é o bebezinho que tava dentro de você. Então eu tive muita dificuldade em associar ele ao bebê que eu sempre carreguei. Também acho que pelo fato de eu ter ganhado ele 10h45, mas devido às anestesias que eu tomei, eu só fui ver ele às 4 da tarde. E eu sentia a falta de outras pessoas me dando apoio, me dando carinho. Eu tive que aprender a ser mãe, acho que da forma mais difícil, completamente sozinha. Mas assim, o que eu aprendi foi que a gente consegue. A gente é forte e é instinto. É aquilo que todo mundo fala, instinto. E seu instinto de mãe sempre vai falar mais alto. E é possível. Eu sei que é difícil pra caramba. Você fica pensando em tudo que pode acontecer, mas eu acho que o melhor realmente é entregar nas mãos de Deus e aliviar seu coração. Você vai conseguir, você é forte, você consegue. E a Fernanda acabou tendo um papel muito grande nisso, porque como eu descobri ela logo quando eu quase perdi o bebê, eu acompanhei todo o processo, tudo que ela passou, e ela passou por muitos momentos assim. Então, sempre que tava difícil demais, eu ia lá, acompanhava os stories dela e via que, ela também tá conseguindo, ela também tá passando por isso, então eu vou conseguir. E você vai conseguir, você mãe, respira, calma, mantenha fé. E é a hora realmente de dobrar o joelhinho no chão, entregar pra Deus, porque é o momento que a gente aprende que o nosso tempo não é o tempo dele. Então eu acho por isso que esse livro também fez muito sentido pra mim, porque ele fala muito sobre essa entrega e essa confiança em Deus. Eu super recomendo. Eu vou deixar também pra vocês as redes sociais da Fernanda, como você faz pra comprar o livro, porque vale muito a pena. Eu amo esse livro, é aquele livro que dá gosto de ter na estante. E sério, acompanhem ela, porque a Sarah e o Samuel são muito lindos, gente. Sério, dá uma vontade. É muito fofo. E é super engraçado, porque eu fico assistindo os stories dela, e aí toda vez que a Sarah fala alguma coisa, fica balbuciando, o meu bebê responde daqui de casa, então é muito fofo. É fofura em dobro. Mas sério, acompanhe, principalmente você mãe, é legal você, quando tá muito difícil, você vê uma outra pessoa que tá passando pela mesma coisa e vê que essa pessoa consegue. Isso te dá um pouco mais de esperança, um pouco mais de força. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, comprem o livro, vale muito a pena. Acessem o podcast da Fernanda também, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E é isso, tchau!